O santo do dia 25 de junho. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Guilherme Venetti e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de junho. Às vezes, aos 14 anos, são suficientes para escolher a vida e o que quer viver, renunciando àquela que tem. Assim foi Guilherme, um adolescente de Venetti. Com 14 anos fez uma escolha semelhante àquela que Francisco faria em Assis. Mais de 100 anos depois, deixou a vida de opulente riqueza de sua família, renunciou ao título nobilício, vestiu uma túnica de runde e partilhou descalço sozinho. Guilherme tinha os pés torturados de tanto andar. O seu destino era Santiago de Compostela e depois de um dia a Terra Santa. Compostela tornou-se uma etapa obrigatória de peregrinação para o homem do primeiro milênio. Por volta do ano 1099, no século XI, Guilherme partiu para o Santuário Espanhol. Fez 5 anos de caminhada, de pão e água, de silício determinando ao chão, colocando-se o íntimo com Deus e de ardente anúncio do Evangelho ao longo do caminho. A outra etapa, a qualquer peregrino, na época, era a Terra Santa. Então Guilherme voltou para a Itália com o objetivo de partir para Jerusalém. Porém, o homem que planejava se defronta com as surpresas de Deus. O jovem caminhou-se para o sul da Itália em busca de um navio, mas nas proximidades de Brígidas foi engrandecido por alguns ladrões. Naquele pobre peregrino nada havia para roubar. Decepcionados, a agressão se transformou em violência. Guilherme foi espancado e obrigado a interromper a sua viagem. Ao recuperar as suas forças, encontrou-se com João de Metera, o futuro santo que havia conhecido antes, que lhe disse com decisão que por trás da agressão sofrida poderia estar o oculto um sinal maior, dedicar a sua missão apostólica na Itália. Guilherme refletiu e se convenceu. Em 1118, no século XII, voltou novamente para Ímpria, aos pés do Monte Griene, e o escalou até encontrar uma pequena bacia, aonde se deteve, e ali o peregrino se tornou eremita. O eremita pensava ser feito para a solidão, mas a solidão não era feita para ele. Sua fama de homem de Deus se espalhou rápido como um vento gelado que penetrava no bosque de Monte Petrieno. Dezenas de pessoas chegaram ao lugar aonde se encontrava a cela do monge Guilherme. Assim, o eremita se abade foram poucas regras escritas, ditas e mostradas com o seu exemplo: penitência rigorosa, oração, prática de caridade com os pobres. Ele foi o broto de sua congregação, dedicando a Maria, oficialmente reconhecido em 1126, no século XII. No entanto, aos pés do eremita que se queimava. Certo dia, o santo peregrino confiou a um discípulo a recém-nascido abadia de Montroviene e retornou à sua estrada indo a Esprina, Sanso, Lucânia, Apulia e Sicília. Os principais normandos das pessoas paupérrimas em que o encontravam permaneciam fascinados e notou-se ali o verdadeiro espiritualidade de peregrinação daquele que encontrou com Jesus através de sua experiência de viajante, recordando a todos que somos passageiros neste mundo. A abadia de Montroviere preparou a graças e continuou em doação conspicuosa entre os amigos residentes, mas sobre os sinceros Guilherme destes Rogério II, o rei normando, foi ele quem visitou pela primeira vez. O peregrino que se tornou eremita, abade, debilitando que quase sem força, em 1142, no século XII, São Guilherme entregou seu espírito em um do seu mosteiro de Aspera em Goleto. 800 anos depois da sua morte,
Em 1942, o Papa Pio XII proclamou padroeiro principal de Asprina. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de junho. São Máximos de Turim, na região da Itália, o primeiro bispo dessa cidade. Faleceu de morte natural no século V, no ano de 423. São Próspero Áquila, que depois de sua vida matrimonial tornou-se monge. Faleceu de morte natural no século V, no ano de 463. São Próspero, bispo da cidade de Emiliana, na Romênia, na região da Itália. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 530. Santa Tigres, virgem de Marolene, hoje na França. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 538. São Molex ou Luciano, bispo de Romsey, na Escócia. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 592. Santa Eurosênia, virgem Marte, em Jarca, na Espontânea, na Toscana. Faleceu martirizada no século VIII, no ano de 714. Santo Aldoberto, diácono abade, atualmente na Holanda. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 730. São Salomão, mártir e Brêtano Menor, hoje na França. Faleceu martirizado no século IX, no ano de 874. São João de Espanha, monge, cartochus les sobre, hoje na França. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1160. A beata Doroteia de Mosteu, Morgorides na Rostires, na Polônia, que depois de ficar viúva tornou-se reclusa em uma cela. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1394. A beata Maria Lúcia Loufosa, na França, virgem Marte, hospitaleira da misericórdia. Faleceu martirizada no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Os santos Domingo e Heras, bispo da Ordem dos Pregadores, Francisco de Muchanshui, mártires, e Natuzin, na atual Vietnã, martirizados no século XIX, no ano de 1838. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de junho, dia que a Igreja celebra a memória de São Guilherme de Verete, padroeiro de Asprina.